Bem-vindos a esta nossa análise aprofundada. Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta que é, assim, essencial no direito civil brasileiro, né? A famosa escada pontiana. Exato. É uma teoria muito importante, criada pelo Pontes de Miranda. Ela ajuda a gente a entender como é que um negócio jurídico, tipo um contrato, sabe? Como ele passa a existir, depois se ele é válido mesmo perante a lei, e aí quando ele começa a gerar efeitos. É como subir degrau por degrau mesmo. Certo, então vamos explorar isso mais a fundo. Qual seria, assim, o objetivo principal quando a gente usa essa escada para analisar um ato jurídico? Olha, o objetivo é entender bem esses três planos: o da existência, o da validade e o da eficácia. Isso serve para analisar qualquer ato que queira criar, mudar ou até extinguir direitos, né? Dominar essa sequência é fundamental para a segurança jurídica. Dá uma lógica para a análise. Perfeito. Comecemos então pelo começo, né? O primeiro degrau, a existência. O que a gente precisa olhar aí de fundamental? Nesse primeiro plano, a gente verifica o mínimo do mínimo, sabe? Para que o direito sequer reconheça aquilo como um negócio. São quatro coisinhas básicas. Tem que ter um agente, quer dizer, alguém que pratica o ato. Certo, a pessoa. Isso, tem que ter a manifestação de vontade dessa pessoa. Precisa ter um objeto, né, o que está sendo negociado. E, por fim, uma forma. Como esse ato aparece para o mundo. Se faltar umzinho desses, pronto. O negócio é considerado inexistente. É como se nunca tivesse acontecido. Inexistente. E quais são as consequências disso na prática, se é inexistente? É a consequência mais radical, digamos. O ato não produz efeito nenhum. Nenhum mesmo. E nem precisa pedir para anular na justiça, porque, para o direito, ele nunca nasceu. Pensa assim, umas crianças brincando de vender a casa dos pais. Falta ali um agente com capacidade mínima para aquele ato ter alguma relevância jurídica, entende? Uhum. Nem se discute se é válido ou inválido, porque não existe. Faz todo sentido. Ok, superamos esse degrau. Digamos que o negócio existe. Tem os 4 elementos. Qual é o próximo passo? Aí a gente sobe para o segundo degrau, o plano da validade. Agora, a gente vai ver se aqueles elementos que já existem, se eles estão de acordo com a lei, se eles cumprem os requisitos legais. E a chave aqui é o artigo 104 do nosso Código Civil. O 104. E o que ele exige para que o negócio seja considerado válido? Então, ele aprofunda um pouco aqueles requisitos da existência. O agente não basta existir, ele tem que ser capaz para praticar aquele ato específico. Ah, capacidade. Exato. O objeto tem que ser lícito, ou seja, não pode ser proibido por lei, tem que ser possível fisicamente e juridicamente. E tem que ser determinado, ou pelo menos determinável, né? Você tem que saber o que está sendo negociado. E a forma? Bom, a forma tem que ser a que a lei manda, ou se a lei não falar nada, pelo menos uma que não seja proibida. Por exemplo, vender imóvel acima de um certo valor exige escritura pública. Está lá no artigo 108 do Código. Isso é requisito de validade. Entendi. E se um desses requisitos de validade falhar? O agente não era capaz ou o objeto era ilícito? O que acontece? Aí o negócio existe. Ele passou pelo primeiro degrau, mas ele vai ser inválido. E essa invalidade ela pode se apresentar de duas formas: nulidade ou anulabilidade. Nulidade e anulabilidade. Qual a diferença aí? A nulidade é um vício mais grave, sabe? Geralmente afeta o interesse público, a ordem social, tipo um contrato para cometer um crime. É um vício que, em regra, não dá para consertar. É insanável. Já a anulabilidade é um vício menos grave, geralmente ligado a interesses privados de uma das partes. Por exemplo, um negócio feito por alguém que é relativamente incapaz, mas sem a devida assistência. Esse vício pode, às vezes, ser corrigido, confirmado pelas partes. Entendi a diferença. E a distinção é super importante na prática. A nulidade geralmente faz tudo voltar ao estado anterior, como se o ato nunca tivesse sido válido. A anulabilidade não. Os efeitos podem até ser mantidos até a decisão de anular, e às vezes nem se anula, se for confirmado. Nossa, essa diferença entre nulo e anulável tem um impacto prático enorme, então. Ok. E o último degrau, chegamos na eficácia. Isso, exatamente. Chegamos lá. Um negócio pode existir, pode ser perfeitamente válido, mas pode ser que os efeitos dele ainda não tenham começado, ou dependam de alguma coisa para acontecer. É aqui que entram os chamados elementos acidentais do negócio jurídico.
Elementos acidentais. São aqueles que as partes podem colocar ou não no negócio, tipo o termo, que é um evento futuro e certo. Uma data, por exemplo. A condição, que é um evento futuro, mas incerto, não se sabe se vai acontecer. E o encargo, que é uma obrigação extra que se impõe a uma das partes. Poderia dar um exemplo prático de um negócio válido, mas com eficácia ainda pendente? Claro, claro. Pensa numa doação, mas com uma cláusula de usufruto vitalício para o doador. O contrato de doação existe. Sim, é válido. Sim, se cumpriu os requisitos do 104. Mas a eficácia plena para o donatário, quer dizer, ele poder usar e gozar totalmente do bem, isso fica suspenso, fica esperando a morte do doador, que é o termo final do usufruto. Entendi. O efeito pleno fica para depois. Exato. E aqui é importante não confundirem na validade com ineficácia ou com outra coisa chamada inoponibilidade. Por exemplo, um contrato de compra e venda de imóvel. Se ele não for registrado no cartório, ele até é válido entre as partes que assinaram, sabe? Entre comprador e vendedor. Mas ele é ineficaz contra terceiros, ou seja, ele é inoponível a terceiros, como diz lá o artigo 1245 do Código Civil. Ah, interessante essa distinção. Validade é uma coisa interna do ato e a oponibilidade é a força dele contra os outros, né? Perfeito. A validade olha para a estrutura interna, se está tudo certinho ali dentro. A oponibilidade olha para fora, para a força que esse ato tem perante o resto do mundo. Agora chegamos num ponto bem interessante. Por que essa teoria, a escada pontiana, que já tem um tempo, né? Por que ela continua sendo tão relevante? Tão usada pelos tribunais, a gente vê o STJ usando direto. Olha, eu acho que é porque ela organiza o raciocínio jurídico de uma forma muito clara, muito lógica. É quase indispensável para analisar o negócio. O STJ, como você falou, usa muito para separar as coisas, para ver se o problema está na existência, na validade ou só na eficácia. E as consequências são diferentes para cada caso, né? Sim. A falta de um elemento lá da existência é tratada de um jeito muito diferente de um vício de validade. Isso muda prazo para reclamar, muda quem pode reclamar, muda os efeitos da decisão do juiz. E outra coisa, mesmo sendo uma teoria clássica, ela conversa muito bem com princípios mais modernos do direito, como a boa-fé objetiva, sabe? Aquela do artigo 422 do Código Civil. A boa-fé hoje influencia demais a análise tanto da validade quanto da eficácia dos negócios. Verdade, a boa-fé permeia tudo hoje em dia. Com certeza. Então, a escada não é só uma estrutura antiga. Ela se mantém útil e dialoga com o direito atual. Então, para a gente amarrar as ideias, o que fica assim como mensagem central dessa nossa análise da escada pontiana? Então, a ideia principal, eu diria, é que todo negócio jurídico, para ser analisado corretamente, passa por essa verificação em 3 etapas. Ele existe, se existe, ele é válido, e se existe e é válido, quando e como ele começa a produzir efeitos. Entender esses planos direitinho é crucial para a segurança jurídica, para a gente saber onde pisa. Perfeito. E para quem nos acompanha, fica talvez uma reflexão final, né? Como será que essa estrutura clássica, essa lógica dos 3 planos da escada pontiana, como ela se aplica ou talvez precise se adaptar aos desafios mais modernos? Penso aqui nos contratos eletrônicos, que são tão comuns hoje, ou naqueles negócios jurídicos que são feitos dentro de um processo judicial, os chamados negócios processuais, lá do artigo 190 do CPC. Será que a lógica da escada se mantém igualzinha ou será que ela exige alguma interpretação nova, alguma adaptação para essas novas realidades? Excelente ponto. É uma questão super atual, né? Fica aí a provocação para a gente pensar e talvez explorar numa próxima conversa. Como o clássico e o moderno se encontram aí. Exatamente. Fica a questão no ar. Muito obrigada pela conversa esclarecedora. Eu que agradeço. Sempre bom discutir esses temas.